O que a Bíblia diz de si mesma? Ora, nenhum autor sacro da Bíblia teve a própria Sagrada Escritura inteira nas mãos como nós a temos. As referências bíblicas à lei de Deus e à Escritura em geral normalmente são ao Pentateuco, né? A Torá, da lei originária de Deus. E depois as palavras dos profetas que foram sendo guardadas e escritas também são referidas como escritura, que se estudava e se chamava normalmente lei ou palavra de Deus. Lembrando que a Arca da Aliança, com que Moisés atravessou o deserto, continha as tábuas da lei, que foram escritas em tábuas. Por isso, eu colecionei aqui, nesta aula, neste vídeo, algumas passagens bíblicas em que a própria Escritura se refere a essa palavra de Deus como sagrada, como santa, como pura, como poderosa, como necessária para a nossa instrução, para a nossa doutrinação. Mas antes, vale a pena lembrar que Deus criou o mundo pela palavra, que a palavra de Deus é sagrada, que a palavra de Deus é inteligente, é ordenadora, é poderosa, que ela não só criou o mundo, mas ela criou um mundo bom, que Deus não usa a palavra de modo fortuito, de modo qualquer. Deus disse e se fez, né? Isso nós lemos logo no livro do Gênesis. Então a palavra de Deus ela é legisladora das leis da natureza. A gente pode considerar assim, que a ciência estuda as leis da natureza, né? Que Deus dividiu o céu e a terra, as águas de cima das águas de baixo, Deus povoou o mundo com uma pleiade de animais, e que esses animais são todos belos, e que de algum modo existe uma ordem entre os elementos da natureza, céu, né? Ar, fogo, terra, ar, né? Água, e animais na água, animais na terra, animais no ar. Tudo isso é a inteligência verbal de Deus. Ora, esse mesmo Deus começa a falar com o seu povo. Deus fala com Adão, Deus fala com Noé, Deus fala com Abel, com Caim. Então, essa comunicação, Deus manifesta a sua vontade pela linguagem humana. Até que Deus manda Abraão sair daquela terra, Deus o manda sacrificar o seu filho Isaque, até que se revela a Moisés, especificamente, a sua lei, o decálogo, os 10 mandamentos. E o povo judeu sempre enaltece muito essa lei, porque essa é a lei da sua salvação, essa é a aliança que Deus faz com o povo. Esse testamento é um testamento escrito por palavras. Então essa lei que foi revelada aos homens é sempre muito enaltecida. Por exemplo, nos Salmos. No Salmo 119 se lê: Tua palavra é a lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Os profetas depois, ainda no Antigo Testamento, vão constantemente se referir à palavra de Deus. Isaías, por exemplo, diz, no capítulo 49, tal como a chuva e a neve caem do céu e para lá não voltam sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprido a sua missão. Então o profeta se sente o porta-voz de Deus e percebe que a sua palavra é fecunda, é poderosa, que ela tem um percurso existencial na vida de quem a escuta, porque ela é exatamente a palavra divina. Jeremias, já anunciando claramente a nova aliança, que é citada na Epístola aos Hebreus, diz: Dias virão, oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Será diferente da que concluí com seus pais no dia em que pela mão os tomei para tirá-los do Egito. Aliança que violaram, embora eu fosse o esposo deles. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Eu lhe incutirei a minha lei e a gravarei em seu coração.
Serei o seu Deus, Israel será o meu povo. Então ninguém terá encargo de instruir seu próximo ou irmão, dizendo: aprende a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, grandes e pequenos, oráculo do Senhor, pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. Essa é uma passagem extraordinária do profeta Jeremias, porque Deus fala de inscrever a lei no coração das pessoas. Vejam o poder da lei, o poder da palavra de Deus, de modo que eles o obedecerão naturalmente, espontaneamente. Eles terão essa lei tão cravada no seu peito que ela será a regra da sua vida. O profeta Ezequiel também diz: com esta palavra que te dou, come esta palavra que te dou e sacia-te com ela. Eu comi e era doce como o mel. Então essa imagem, mais uma vez, não só da Eucaristia, que é degustar a palavra de Deus, que é Cristo feito carne, mas também a palavra que nos alimenta e que é doce. Os salmistas, ou o salmista em geral, sempre menciona esse gosto pela palavra de Deus, pela lei de Deus, que é saborosa, que é luz, que aquece, que dá vida. Já no Novo Testamento, Cristo muitas vezes se refere à palavra de Deus. Em primeiro lugar, a gente pode perceber que Cristo, jovem, no quinto mistério gozoso, contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo entre os doutores. Eles se impressionavam muito com a sabedoria deste menino, que já tão jovem conhecia tão bem as Escrituras, que lhes fazia perguntas, que lhes respondia. Ora, no deserto, Cristo responde às tentações do inimigo com a palavra de Deus, do Antigo Testamento, que obviamente ele conhecia plenamente. E diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Demonstrando mais uma vez que a palavra de Deus o saciava o seu espírito. Depois ele diz: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. A família espiritual de Cristo, todos nós que pertencemos à igreja, somos aqueles que observamos a palavra de Deus. Assim como a sua mãe e os seus irmãos, que no contexto bíblico é o conjunto de primos de Cristo. Depois uma mulher prorrompe na multidão e diz: bem-aventurada aquela que te trouxe a lume e que te amamentou. E ele diz: antes bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Nota que essas duas passagens reportadas por São Lucas mencionam a necessidade da observância, de viver a palavra de Deus como regra de vida. Ressuscitado no caminho de Emaús, ele diz: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para creres em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Depois de o terem reconhecido na Eucaristia, no partir do pão, disseram: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Então essa passagem, o caminho de Emaús, é muito representativa do quanto Cristo consuma a revelação que vem do Antigo Testamento. E quanto ele conhece plenamente a linguagem humana, como pessoa humana plena que ele é, do Antigo Testamento. Como ele tinha a memória perfeitamente afiada e treinada com todos esses fatos. Como Deus, no fundo, ele que protagonizou. Né? Porque ele é a palavra de Deus. Então Cristo está sempre presente na história da salvação. E não nos abrasava o coração. Vejam que a palavra de Cristo, ela faz tanto sentido, ela é tão digna de fé e de amor, e de reverência e de adoração, que ela aquece o coração, que ela acalenta o coração. E que ela é complementada com a Eucaristia. O que nós vemos aqui, Cristo ressuscitado, narrado por São Lucas, é uma missa. A palavra explicada numa homilia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Moisés e os profetas. Ora, na transfiguração, Cristo ficou branco, como nenhuma lavadeira jamais poderia alvejar, e se transfigurou e apareceu entre Moisés e Elias.
né? Entre a lei e a profecia, consumadas nele. E por isso Pedro ficou tão exaltado e quis fazer uma tenda para os três. Já nos Atos dos Apóstolos, nós vemos que a comunidade primitiva preservava na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Ora, a doutrina dos apóstolos a gente pode entender como a própria Escritura na sua primeira versão oral. Os apóstolos, qual era a doutrina dos apóstolos? Eram os evangelhos. Só que os evangelhos não estavam escritos na época dos Atos dos Apóstolos. Ou seja, na experiência que os Atos dos Apóstolos descrevem, não consta que eles abriram o Novo Testamento ou um livro chamado Evangelho, porque o Evangelho era a proclamação da Boa Nova. Era o anúncio do reino de Deus, que foi o que Cristo fez com a boca, não com o livro. Cristo não era um carteiro que entregava um livro, que entregava uma edição. Cristo anunciava com a vida e com a palavra, com atos e ações. E os apóstolos também perseveraram nisso. Ora, São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, diz aos anciãos de Éfeso: agora eu vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para edificar e dar a herança com os santificados. Está falando exatamente de Cristo, que é a palavra de Deus. Essa associação entre Cristo e a palavra de Deus é muito bem sublinhada pelo Scott Hahn, que menciona que o Novo Testamento, na verdade, é Cristo e o sacrifício eucarístico, e não um texto. Hoje nós chamamos o Novo Testamento, ou a Nova Aliança, de um conjunto de livros, os 27 do Novo Testamento. Por fim, nessa coleção breve de referências, nós temos São Paulo e São Pedro nas suas cartas. Né? São Paulo diz: a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Ai de mim se não evangelizar. E evangelizar é anunciar a palavra de Deus. Anunciar que Cristo se fez carne, habitou entre nós e se sacrificou pelos nossos pecados na cruz. Aos Tessalonicenses, São Paulo diz: por isso também damos graças sem cessar a Deus, porque recebestes a palavra de Deus, que de nós ouvistes. Vós a recebestes não como palavra de homens, mas como realmente é, a palavra de Deus, que age eficazmente em vós que crestes. Vejam que São Paulo não está dizendo: vós lestes a minha carta. Está dizendo: vós recebestes a palavra que eu preguei oralmente para vocês ao fundar esta comunidade, ao estar presente com vocês. E por isso, agora que eu estou distante, eu mando esta carta para recapitular, para reforçar e para agradecer a Deus pela eficácia que a palavra de Deus causou na vida de vocês, pela vossa perseverança. Porque a palavra de Deus é eficaz. Então, quando nós pregamos, quando nós anunciamos a boa nova de Cristo, não se trata simplesmente de retórica humana, de eloquência persuasiva, de propaganda, de proselitismo no sentido meramente humano, mas de apostolado, de ação apostólica. A gente lança uma semente que é a palavra de Deus e ela fecunda nos corações. Nós temos que ter fé nisso, porque as pessoas que acolhem com fé a palavra de Deus, quando nós a pregamos com fé, têm as suas vidas transformadas, como nós tivemos as nossas vidas transformadas pelo encontro pessoal com Cristo. E essa dinâmica, que é a dinâmica apostólica. A segunda carta a Timóteo, São Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, persuadir, corrigir e formar na justiça. Então ele está enaltecendo os méritos da Escritura. Né? Depois aos Hebreus: toda a palavra de Deus é viva, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do corpo e das juntas e medulas e discerne os sentimentos e pensamentos do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Então vejam, a palavra de Deus é a palavra de um ser onisciente, onipresente, onipotente, que são os atributos teológicos de Deus. E ela discerne os nossos pensamentos, ela penetra a nossa alma, o nosso corpo. Com ela a gente se encontra de algum modo com um Deus que nos conhece a nós muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então ela tem esse poder de nos desnudar, de nos tornar sinceros e honestos conosco mesmos. São Pedro, por sua vez,
diz, antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Então, São Pedro está reconhecendo que a Escritura é inspirada, vem de homens santos que se deixaram imergir, que se deixaram preencher pela palavra de Deus, que se tornaram de algum modo porta-vozes da palavra de Deus, e por isso deve ser lida em conjunto com toda a revelação, e não de forma pingada, fragmentária, herética, pessoal. Porque a palavra de Deus não é palavra humana. Então, não é uma comunicação meramente horizontal ou humana, mas uma comunicação vertical com o próprio Deus, por intermédio dos seus santos, dos seus profetas e do seu próprio Filho, que é Deus. Na segunda carta, São Pedro diz, é o que ele, Paulo, fez em todas as suas cartas. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujos sentidos os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Então São Pedro já está plenamente advertido que muitas vezes a tradução humana das verdades divinas é difícil de entender, porque o céu está distante da terra e porque o mistério de Deus é insondável, não tem como traduzi-lo e interpretá-lo plenamente. E isso gera em algumas pessoas o desejo de interpretá-las e acabam desviando e tergiversando e subvertendo o sentido das Escrituras. Não só das cartas de Paulo, que ele já de algum modo considera aqui como escrituras sagradas, porque são a palavra de Deus, são a descrição da palavra de Deus, assim como essas cartas que ele está escrevendo já tem o peso ou a carga, né, de um papa que está escrevendo para uma comunidade, e são cartas católicas ou universais, porque são para todas as comunidades, não tem um destinatário específico. E não é possível fazer isso sem se condenar a si mesmo, conquistar a própria ruína, porque não carecem do estado de espírito necessário para acolher a palavra de Deus com humildade, docilidade e obediência ao magistério da igreja. É isso que ele está dizendo. Você precisa saber o que Paulo está dizendo e obedecer. Não dá para torcer ou contorcer e reverter o sentido da revelação de Paulo. Então, se você quiser aprofundar nessas reflexões bíblicas, se inscreva aqui na minha newsletter, porque eu mando semanalmente reflexões como essa para a sua edificação, para a sua reflexão pessoal. Obrigado e até a próxima.